Hoje, 7 de maio de 2022, estamos entrevistando pelo programa de História Oral do TRT 18 o juiz Marcelo Nogueira Pedra, titular da 15ª Vara de Goiânia. Bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Arione. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria, antes de mais nada, parabenizar ao tribunal e a você também por esse importante programa, né? Que tem por objetivo salvar a memória da nossa instituição. É sabido que um povo sem memória é um povo que vai repetir os erros do passado, né? A memória é a própria identidade de uma instituição, de um povo, de um país. De modo que esse projeto é muito importante e eu me congratulo com você. E já sabendo por sua pessoa mesmo que o Dr. Daniel tem dado todo o apoio com a atual administração, por esse apoio importantíssimo, né? A esse programa que realmente é de grande valor. Doutor Marcelo, em que data e local o senhor nasceu? Poderia falar um pouco das suas origens? Eu sou goiano e goianense. Nasci em Goiânia. Meu pai é mineiro, a minha mãe pernambucana. Eu nasci em 1958, em março de 1958, e naquela época Goiânia era uma cidade pacata, muito tranquila, provinciana. Eu me recordo de brincar na rua com meus amigos, não havia violência, o sentimento de segurança, né, era o que perpassava a todos, né, naquela época, muito diferente da situação atual. Meus pais, Geraldo Pedra, médico, foi um homem muito culto, muito instruído, de grande inteligência e com uma mentalidade à frente do seu tempo, né? Para você ter uma ideia, ele tinha ideias ecológicas ainda na década de 50, de 60, quando ninguém falava nisso, né? Sempre teve um pensamento social avançado, político, né? Avançado, de modo que do meu pai eu colhi muitos ideais valiosos, né? Ele era médico de profissão, foi inclusive um dos fundadores da Faculdade de Medicina da UFG e deixou um grande legado na sua profissão. Não apenas como médico propriamente dito, mas também incentivando a formação de outros médicos. Ele foi presidente da Associação Brasileira de Ortopedia e nesta função ele ajudou a disseminar os cursos de residência médica, que se prestam a qualificar os médicos, né, em áreas específicas, no caso dele, ortopedia. E era uma pessoa altamente qualificada porque ele se especializou nos Estados Unidos. Essa mentalidade avançada dele o levou a buscar, né, a cultivar a ciência onde ela, à época, era mais avançada. De modo que tinha especialização em ortopedia nos Estados Unidos. E trouxe esse conhecimento, né, essa capacidade, né, de transmitir também o conhecimento para o Brasil. De modo que teve uma gestão muito exitosa à frente da Associação Brasileira e penso que a maior realização dele terá sido essa, a de disseminar esses cursos, porque tiveram impacto direto na qualidade da medicina no Brasil na área de ortopedia. A minha mãe também tinha formação médica. A minha mãe, embora tendo formação médica e também especializada, ela era uma mulher mais do seu tempo. E naquela época a sociedade era muito conservadora. Então os espaços para as mulheres não eram muito disponibilizados. De sorte que ela acabou não atuando muito na medicina. Preferiu se entregar às lides domésticas, né, à criação da família. Mas era uma pessoa também de grande cultura, de muita sensibilidade. E eu posso lhe dizer que dos meus pais eu colhi os melhores exemplos, os melhores princípios e os melhores valores. Essa é a grande herança que eu recebi deles. Eu agradeço a Deus todo dia por ter tido esses pais. E essa é realmente um aspecto, né, uma dimensão muito valiosa da minha vida. Ter convivido com essas pessoas e dela colhido a educação, os princípios, enfim. Penso que eles são grandes responsáveis, juntamente com Deus em primeiro lugar, pelas minhas realizações. Quando criança, adolescente, o que o senhor aspirava a ser ao tornar-se adulto? As crianças normalmente têm uma imaginação muito vívida, né?
E é curioso, mas a primeira profissão que eu aspirei a exercer foi de caminhoneiro. Eu era muito pequeno, muito jovem ainda, e eu via que os caminhoneiros tinham aquela vida na estrada, né? E aquilo me passava uma imagem de aventura, né? De liberdade. Então, a minha primeira aspiração foi essa. Caminhando na vida, né? Na adolescência eu fui jogador dos times de base do Goiás Esporte Clube. E nessa época, o que é muito comum também entre os adolescentes, eu queria ser jogador de futebol. Aliás, eu jurava que eu não seria nenhuma outra coisa da vida senão jogador de futebol. Mas as coisas vão acontecendo, né? A vida vai passando. E posteriormente, meu pai era proprietário também de uma fazenda e eu o ajudava aí. E passei a gostar muito, né? Então passei a aspirar à profissão de produtor rural, né? No caso, na área da pecuária. E, inclusive, comecei a fazer agronomia em razão disso. Fui aprovado no vestibular e comecei. Mas a agronomia, depois é que eu fui descobrir melhor, é uma disciplina muito ligada às ciências exatas. E, realmente, esse não é o meu campo, né? Não é realmente a área de conhecimento que mais me agrada, com a qual eu tenho mais facilidade. De modo que eu tive, nessa ocasião, no final da adolescência, né, uma mudança radical. Passei a aspirar a ser jornalista. Por que jornalista? Eu sempre gostei muito da imprensa e do papel da imprensa. Aliás, é algo que deve ser observado hoje, né? A imprensa no Brasil é responsável pela manutenção do equilíbrio democrático. Não fora pela imprensa, e a imprensa oficial, né, os órgãos de imprensa, eu penso que o nosso país estaria numa situação muito difícil, em razão das mudanças, né, que surgiram com a internet, a disseminação de notícias falsas, de desinformação, né, as tentativas de, por meio da mentira, né, se comprometer o bom funcionamento das instituições. Então sempre tive essa ligação muito forte com o jornalismo, com os órgãos de comunicação. E em razão disso até iniciei a faculdade de jornalismo. Mas as coisas foram mudando, né, as situações, e eu acabei indo morar nessa propriedade rural que mencionei anteriormente, né, que era do meu pai. E aí permaneci por cerca de 7, 8 anos. Lá eu conheci a minha esposa, lá nós moramos também por cerca de 1 ano, e aí resolvemos que o melhor para nós, ela havia engravidado, né? E nós sabemos as dificuldades de criar um filho, sobretudo de educá-lo no meio rural. Percebemos que era necessário voltarmos para a cidade. Eu voltei para Goiânia e aí passei a cursar Direito. Por que Direito? Em primeiro lugar, porque ciências humanas, essas sim, são a minha área, né? Em segundo lugar, porque era o curso que dava maiores perspectivas de uma solução para uma carreira profissional naquela época. De modo que esse foi o meio, né, o caminho, a trajetória pela qual eu acabei chegando ao direito e do direito acabei chegando ao tribunal. Nesse período que o senhor estava se preparando, se firmando como homem, provedor e tal, o senhor teve outras experiências profissionais antes de entrar no TRT? A experiência profissional mais marcante foi justamente no meio rural, né? Como produtor rural, na área de pecuária, né? Uma vida de muita luta, de muito trabalho, né? Inclusive físico, mas também uma vida muito saudável, né? Porque é uma vida no campo. Aliás, esse é o motivo pelo qual tenho hoje esta propriedade, onde nós nos encontramos, né? E que eu, inclusive, havia imaginado viria aqui habitar apenas após a aposentadoria. Com a pandemia as coisas se precipitaram, né? E sendo possível por meio da internet trabalhar à distância, eu acabei me mudando para cá. Atualmente eu posso dizer que resido aqui. Quantos filhos o senhor tem, doutor Marcelo? São 2 filhos, Gabriel e André. Gabriel é formado em Direito, exerce a advocacia, é um menino muito estudioso, muito qualificado também, profissionalmente. E também me ajuda nessa propriedade do meu pai, da qual eu herdei uma parcela, né, e ainda mantenho, e o Gabriel é quem administra essa propriedade.
O André, por sua vez, se formou na área de técnica agrícola, né, de zootecnia. E também me ajuda muito, tanto lá quanto aqui. Doutor Marcelo, em que ano deu seu ingresso na Justiça do Trabalho? Pois bem, como dito, né, nós voltamos para Goiânia e eu ali comecei a cursar Direito, a Faculdade de Direito. E aí surgiu o primeiro concurso, na verdade, né? Antes da Constituição de 88, normalmente os cargos públicos não exigiam concurso, particularmente na esfera judicial. De modo que a maioria das pessoas que aí trabalhavam haviam obtido, né, o cargo sem a necessidade de passar por concurso. Salvo engano, foi o primeiro concurso do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, ao qual a Justiça do Trabalho de Goiás estava, na ocasião, vinculada. Então eu fiz esse concurso para auxiliar judiciário, fui bem sucedido e imediatamente comecei a trabalhar. E o senhor começou a atuar aqui no estado de Goiás ou lá em Brasília? Não, fui aprovado morando em Goiânia e fui designado, porque esse concurso também já previa, o que é muito salutar, a indicação pelo concorrente, né, pelo candidato, do local onde ele gostaria de ser lotado. De modo que fui lotado, como fui muito bem classificado, né, no final do concurso, eu fui lotado na segunda vara, ou melhor dizendo, na segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia. Porque à época nós ainda tínhamos uma Justiça do Trabalho cujos órgãos de primeiro grau eram colegiados. Então havia o juiz do trabalho, que era chamado presidente de junta, havia o juiz classista, representante dos empregados, e o representante dos empregadores. Eram 3 atuando. Então passei a atuar na segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, que era, à época, presidida pelo juiz Saulo, que você também entrevistou como parte desse programa. Aliás, o juiz Saulo, que era um magistrado de elevadíssima competência, de quem eu colhi os melhores exemplos profissionais e por quem tenho um carinho, estima muito grande, uma grande admiração também. E ali como servidor, o que o senhor vivenciou como pioneiro da Justiça do Trabalho aqui em Goiás? Quais as dificuldades daquele tempo? Eu já ouvi relatos de que havia deficiência de material, de material até de consumo, de expediente. O senhor vivenciou esse período também? Eu não diria que vivi nenhuma dificuldade maior com material. Mas, veja bem, na segunda vara do trabalho, na segunda Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, atuava o Dr. Saulo como presidente e a diretora de secretaria era a sua esposa. E a esposa do Dr. Saulo era uma pessoa extremamente dedicada, então ela não deixava faltar nada. Ela comprava do próprio bolso para não deixar faltar. Então era uma vara muito organizada, muito bem estruturada, nunca nos faltou nada. Mas o que me marcou muito nessa época, e é curioso, porque marcou a partir da perspectiva de hoje, porque à época a gente não percebia assim. Era o atraso tecnológico em que nós vivíamos, porque era tudo no papel. E não apenas no papel, era na máquina de escrever, e máquinas até bem antigas. Então havia uma certa dificuldade muito grande, que então nós não percebíamos, na realização dos atos processuais. Qualquer despacho, qualquer ato processual era praticado com máquina de escrever e papel. E aquilo que precisava de ter uma cópia por meio de carbono. Eu me recordo que em algumas ocasiões, esse não era bem o meu cargo, né? Mas em algumas ocasiões, em razão de doenças ou da ausência do secretário de audiências, eu cheguei a atuar como secretário de audiências. E era realmente uma situação complicadíssima, né? Porque qualquer erro que fosse cometido ali na colheita dos depoimentos gerava dificuldades, né? Não havia como corrigir, teria que se acrescentar alguma coisa como digo e mudar novamente, né, a palavra. Em suma, não era fácil não. Quando nós analisamos a forma como os atos processuais hoje são praticados, particularmente a partir, né, do processo eletrônico, dá para perceber que não eram tempos fáceis.
Mesmo assim era possível dar conta do recado, fazíamos todo o trabalho. E um aspecto que eu chamo a atenção era para a organização dos documentos e dos autos processuais. Então, antigamente nós ouvimos falar de um processo que ficou perdido. De fato, como eram todos guardados em arquivos, qualquer erro no momento de colocar determinado processo em determinada pasta ou arquivo, esse processo ficava perdido. E era necessário vasculhar a vara todos os milhares de autos processuais para se chegar a esse. Então acontecia realmente, e eu como servidor já tive essa incumbência, de ficarmos semanas procurando determinados processos. Hoje, com um simples clique, nós chegamos a qualquer processo que queiramos, né? Então isso dá bem uma ideia de como eram aqueles tempos, né? De como nós avançamos, nós progredimos, e de como a tecnologia foi de grande valia, né? No aprimoramento, no aperfeiçoamento dos trabalhos judiciais. O senhor se recorda onde funcionava a segunda junta de Goiânia na época? À época estávamos vinculados ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região e as juntas, quando eu entrei, eram 4 juntas de conciliação e julgamento, funcionavam ali na Rua 88, ao lado da Praça do Cruzeiro, do Colégio Maria Auxiliadora. Aliás, eu não morava distante, vejam como é que eu fui agraciado por Deus, né? Além de ter sido aprovado no concurso, eu fui designado para trabalhar num local próximo da minha residência, e a minha esposa conseguiu um emprego como professora justamente no Instituto Maria Auxiliadora, que ficava ao lado, de modo que nós éramos também vizinhos de local de trabalho. Da criação do TRT, ali Dr. Saulo, Dr. Enio Galarça, o senhor se recorda dos personagens principais? Sim, eu me recordo, embora não tenha participado de nada diretamente. Mas me recordo com muita nitidez do papel essencial que alguns magistrados tiveram nessa criação. E eu enfatizo muito o papel do Dr. Enio Galarça. Dr. Enio Galarça, um magistrado de escola, de quem eu fui inclusive aluno, tanto na graduação como na pós-graduação. Dr. Enio Galarça, que era um homem apaixonado pelo que fazia, um jurista muito qualificado, muito culto, muito preparado e como professor também, um personagem inesquecível. Eu inclusive tributo a ele, ao menos parcialmente, a decisão de trilhar a carreira da magistratura. Para você ter uma ideia, na universidade, tanto graduação como pós-graduação, as aulas do Dr. Enio, pela paixão com que ele se entregava àquela atividade, eram verdadeiros acontecimentos, verdadeiras performances, eu diria assim. Não eram aulas, simplesmente. Ele se entregava, né, de coração àquela atividade e eu tenho dele, portanto, as melhores memórias, guardo com muito carinho a pessoa do Dr. Enio Galarça, que atuou de maneira decisiva na criação do tribunal. Juntamente também com políticos, né, como o deputado Natal, que teve também um grande papel, e o atual governador, o governador Caiado também, foi um dos que apoiaram e um dos que sempre estiveram ao lado da Justiça do Trabalho em Goiás. Vejam, disse que o governador Ronaldo Caiado é uma pessoa de direita, é uma pessoa conservadora, pode até ser, e nós sabemos que o pensamento dele realmente é mais à direita, mas sempre foi um homem preocupado com o equilíbrio das relações sociais, com respeito ao direito do trabalho. Tanto assim que sempre nos apoiou, sempre apoiou a Justiça do Trabalho, sempre encontramos nele, né, uma pessoa disposta a defender, né, a instituição, de modo que são muitos os méritos que ele tem. Doutor Marcelo, como a magistratura surgiu em sua vida? O que o motivou a escolher a área trabalhista? Pois bem, quanto à magistratura em si, de certo modo eu adiantei um pouco ao falar do Dr. Enio Galarça Lima. Mas a escolha pelo direito veio mais como uma questão de necessidade. Como disse anteriormente, eu precisava de dar uma solução, já ia
para além dos meus 25 anos de idade, e precisava de tomar um rumo profissional na cidade, em Goiânia, já que antes eu morara em propriedade rural. Pois bem, tendo me decidido pelo direito, eu o fiz por necessidade, porque, para lhe dizer a verdade, eu tinha um certo preconceito do direito como disciplina e até mesmo como prática. Eu tinha ideias um pouco, digamos assim, progressistas do ponto de vista político, e via no direito muitas vezes um instrumento de dominação das classes mais aquinhoadas, né, sobre a classe trabalhadora ou os menos favorecidos. E não é errado pensar assim, porque, em certo sentido, o direito acaba permitindo que isso ocorra. Mas permite que isso ocorra em ambiente de liberdade. E isso faz toda a diferença. Porque o progresso, inclusive o progresso social, para ser verdadeiro, para ser efetivo, tem que se fazer em ambiente de liberdade. Qualquer avanço, inclusive social, que for imposto de cima para baixo, está fadado ao fracasso. Porque quando aquele poder que o impôs for superado, e a história, né, é uma sucessão de alternâncias, de correntes ideológicas e etc., no poder, esse progresso acabará sendo anulado. Então o direito é um instrumento valiosíssimo para não apenas a convivência social, mas também o progresso. Essas concepções, todavia, só me chegaram à medida em que eu ia estudando mais, conhecendo mais, avançando mais na minha vida acadêmica. E isso ocorreu de uma maneira tão marcante que de uma pessoa que tinha certas restrições, certas reservas, né, quanto ao direito, eu me tornei um apaixonado pelo direito, pela ciência jurídica e, por extensão, também pela magistratura. Quanto à opção pela magistratura trabalhista, ela aconteceu naturalmente. Como eu, então, trabalhava num órgão judicial integrante da Justiça do Trabalho, foi natural que eu fizesse essa opção, né? E, inclusive, já passei a direcionar os meus estudos acadêmicos para a área trabalhista, já focando no futuro concurso. E isso aconteceu sendo muito valioso, né? Porque no primeiro concurso que prestei eu logrei aprovação. Doutor Marcelo, o senhor foi empossado como juiz em 1993, correto? Sim. Quando o tribunal tinha pouco mais de um ano de funcionamento. Como pioneiro, quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos magistrados que atuavam no interior? O senhor se recorda? Bem, em primeiro lugar, temos que nos localizar tecnologicamente, né? Naquela época, trabalhar no interior envolvia um certo distanciamento da administração do tribunal. De modo que tudo o que dizia respeito a tratativas com a administração era, de certo modo, dificultado, né, pela distância. Hoje, com a internet e com outros avanços tecnológicos, esse distanciamento físico deixa de ter tanta importância. Naquela época tinha mais importância. E o outro aspecto é que o tribunal dava os seus primeiros passos, de modo que, não contando ainda com a tecnologia de que nós dispomos hoje, todas aquelas dificuldades que eu mencionei a respeito, né, da maneira como o trabalho era prestado, da dependência de papéis, de máquina de escrever, inclusive de papel carbono, né, algo que eu acho que os jovens de hoje sequer conhecem, tudo isso estava envolvido no nosso trabalho. E tudo isso também trazia alguma dificuldade. De qualquer modo, a passagem pelo interior foi um estágio muito importante, penso que tanto para mim como para todos os que se iniciam na magistratura, porque aí nós temos um ambiente mais calmo, um ambiente com um volume de trabalho menor, e isso permite ao juiz, então, ir ganhando experiência, ir amadurecendo aos poucos e se qualificando, então, para enfrentar os desafios maiores que surgirão ao longo da carreira. O senhor poderia mencionar quais as juntas que o senhor passou por elas?
Eu tanto nunca na gostei. capital como no interior. Isso, eu nunca gostei de mudança, para lhe falar a verdade. Então, quando me transferia para um lugar, eu ali permanecia. De modo que eu atuei nas juntas de Iporá, praticamente o tempo todo em Iporá, atuei um pouco em São Luís de Montes Belos também, isso no interior. Apenas em 97 é que, embora eu pudesse ter vindo para Goiânia antes, mas preferi permanecer em Iporá por mais algum tempo, só em 97 é que eu fui, então, removido para a primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia. Um local que para mim tem um valor muito especial, porque está dentre os órgãos da Justiça do Trabalho que primeiro foram instalados no Brasil, né? Ainda na década de 40. É um local que tem muita história e onde eu atuei com muita satisfação, inclusive sentindo o peso histórico de ser o titular da então Junta, né, de Conciliação e Julgamento, primeira Junta de Conciliação e Julgamento de Goiânia, que posteriormente se transformou na primeira vara do trabalho de Goiânia. E com a criação de novas varas, né, eu então fui removido para a 15ª Vara de Goiânia, que é onde eu até hoje atuo. Excelência, em 1999, o senhor foi presidente da MATRA, Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Goiás. Poderia falar sobre aquela experiência? Não apenas poderia, como falo com grande prazer e lhe digo que foi uma das experiências mais ricas da minha vida. Porque como magistrado, nós atuamos sujeitos a uma série de limitações, inclusive no que concerne a atividade política. Temos que ser imparciais, temos que guardar isenção, né? Não podemos nos manifestar com a liberdade que o cidadão comum tem acerca de vários temas, porque muitas vezes esses temas virão a ser objeto de julgamento da nossa parte. Como integrante, primeiro de diretorias da MATRA 18 e em 99, com muita honra, como presidente da MATRA 18, eu tive experiências memoráveis. Para entender isso, é necessário entender também o papel que as associações de magistrados exercem em relação à vida do judiciário. Eu diria que elas são os braços políticos do judiciário. Por tudo isso que eu acabei de mencionar, o juiz no cargo, mesmo num cargo administrativo, como presidente, como corregedor, ele não tem muita liberdade de atuação ou não tem, digamos assim, espaço, falta-me até a palavra, mas acho que o tema diz respeito mesmo à possibilidade de atuar politicamente de uma forma menos amarrada, né? Menos sujeita aos limites que o cargo de juiz nos impõe. De modo que os presidentes de associações, os integrantes das diretorias, eles exercem um papel fundamental na luta política pela preservação das prerrogativas da magistratura, dos predicamentos da magistratura, particularmente da independência do juiz e da defesa do próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário é um poder apolítico por natureza. Como ele julga as causas entre os cidadãos, entre as instituições, inclusive aquelas afetas ao setor público, ele precisa estar, então, numa posição moderada, né, de imparcialidade. E por isso também fica sujeito, como vemos, inclusive, verificamos hoje, a experiência nos demonstra hoje, né, com essa polarização política, ele fica sujeito a ataques daqueles a quem contraria. Então o poder político, o poder econômico, que são poderes que para a sua própria sobrevivência e para a defesa dos seus interesses não necessitam do judiciário, porque eles têm força, eles têm instrumentos, eles têm recursos para fazer prevalecer os seus interesses de outra maneira, sem ter que recorrer ao judiciário. Esses poderes atacam com muita frequência o judiciário. Todas as vezes em que o judiciário impõe limites à sua atuação ou impõe regra aos seus desregramentos. Isso é uma constante ao longo da história. E quem combate dentro do Congresso Nacional, mas mesmo na mídia,
perante a sociedade, na interlocução com os atores sociais, políticos e econômicos, quem realiza esse combate são as associações de magistratura. É o movimento associativo da magistratura, fundamental para a preservação da independência do juiz. E um judiciário que não seja independente não é judiciário. Nós vemos isso, nós percebemos isso inclusive hoje, tenta-se erodir a independência, né, a autonomia do judiciário para impor interesses outros, né, e isso não pode acontecer, porque quem precisa do judiciário é justamente o cidadão comum, aquele que não tem outro meio de defender os seus direitos, de defender os seus interesses. De sorte que ter participado de tudo isso foi extremamente relevante. E um episódio de grande valia e que muito me ensinou em relação a isso, se deu por ocasião da tentativa de extinção da Justiça do Trabalho. Quando, nós sabemos, né, por inspiração de um senador de direita, truculento inclusive, que acabou, aliás, defenestrado do Congresso em razão dos seus malfeitos, mas esse senador encampou uma campanha de destruição do Judiciário Trabalhista, de extinção da Justiça do Trabalho, que é justamente aquela que assegura a paz social, que assegura o equilíbrio nas relações capital e trabalho. Veja, num país como o Brasil, que tem tantos desníveis sociais, onde nós percebemos, né, em muitas áreas, tanta injustiça nessa área, vive-se em completa paz social. E essa paz social decorre de quê? Do equilíbrio entre os vários atores das relações de trabalho, que são as relações base de toda a economia, que é a partir das quais toda riqueza é gerada, né? Toda a produção se realiza e, portanto, da qual depende a subsistência material das pessoas. Isso tudo se deve ao direito social, ao direito do trabalho, ao direito previdenciário. E isso tudo é regulado, ao fim e ao cabo, pela Justiça do Trabalho, pelos magistrados trabalhistas. Então, essa parcela radical, né, e fundamentalista da política brasileira daquela época tentou extinguir para quê? Para fazer prevalecer os interesses do capital. O que seria, na verdade, um tiro no pé, porque sequer o capital veria qualquer proveito disso. Criaríamos uma situação de total desequilíbrio em que o próprio capital veria comprometida a sua atuação. É como disse antes, a paz decorre do equilíbrio, né? Ela é fruto do equilíbrio. Mas, nessas circunstâncias, o movimento associativo empalmou a luta contra este intuito, né, contra este projeto maligno, e nós tivemos em Goiás, inclusive, na figura da doutora Alba, da saudosa doutora Alba, por quem também nutro o maior carinho, uma guerreira, uma batalhadora, uma pessoa de um coração enorme. Nós tivemos nela alguém que, mesmo exercendo a presidência do tribunal à época, também se engajou. E eu posso dizer que atuei junto dela nesta luta. E graças a Deus, juntamente com as demais associações de juízes do trabalho, com a Associação Nacional, o trabalho foi realizado, né, a luta foi levada no Congresso Nacional, junto à mídia, junto à população, e esse projeto se viu, então, né, vencido, derrotado, a meu ver, para bem da sociedade brasileira. Doutor Marcelo, como o senhor avalia a relação da sociedade hoje com a Justiça do Trabalho? Bem, é necessário verificar que a sociedade não é um ente homogêneo. Então nós vamos encontrar em setores mais conservadores, em setores mais radicais, algumas restrições. A meu ver, fruto do desconhecimento e fruto de uma visão superada, atrasada e ignorante, na verdade, me perdoe o termo, acerca da história, acerca do desenvolvimento das relações sociais, das relações econômicas, do próprio desenvolvimento da história. Mas, no que respeita à esmagadora maioria da sociedade, que é aquela integrada por cidadãos razoáveis, né? Por cidadãos dotados de lucidez, e inclusive também pela classe trabalhadora,
que é a principal interessada, né, na preservação e fortalecimento de um judiciário que assegure o cumprimento da legislação trabalhista, da legislação social, nós vemos uma relação profundamente produtiva, tranquila e serena. Todos aqueles que sabem do papel que a Justiça do Trabalho exerce, né, para a paz social, certamente estarão ao seu lado e compreenderão perfeitamente as suas decisões, ainda quando sejam vencidas por ela. É o que nós notamos da parte, inclusive, do empresariado mais avançado, do empresariado mais esclarecido, mais lúcido. Esses empresários, inclusive, percebem que na medida em que a Justiça do Trabalho atua, aqueles maus empresários, aqueles empresários que descumprem a legislação e que assim exercem uma concorrência desleal, né, praticando o chamado dumping social, lesando seus trabalhadores e com isso conseguindo uma vantagem indevida, né, junto à concorrência, à medida que a Justiça do Trabalho atua, esse segmento é também neutralizado. De modo que os empresários mais lúcidos, né, mais progressistas, mais sintonizados, né, com os tempos atuais, eles também são, na verdade, defensores de uma Justiça do Trabalho forte, né, porque é ela que assegura, então, o equilíbrio até mesmo na esfera das relações econômicas, né, na esfera da concorrência. Excelência, o TRT de Goiás, um dos mais jovens do Brasil, é considerado um dos melhores do país, servindo até de modelo para outros regionais. Faça uma análise da evolução da Justiça do Trabalho em Goiás a partir de sua posse como servidor até os dias atuais. O senhor esperava que o TRT crescesse tanto? O TRT de Goiás crescesse tanto? Você disse bem, Ariane, porque o nosso tribunal atingiu uma posição de excelência, né, de qualidade, de celeridade, enfim, que o transforma de um tribunal de destaque, né, continuamente premiado, né, pelo CNJ e tendo então as suas qualidades reconhecidas, inclusive nacionalmente, a ponto de se tornar modelo. Mas eu gostaria de falar também daquilo que não deu certo. Eu não sei se outro dos entrevistados abordou, mas eu gostaria de lembrar que quando o nosso tribunal foi criado e assim que foi instalado, ele também enfrentou os seus percalços. O magistrado é um ser humano, é alguém inserido na sociedade e que, portanto, também, em certa medida, acaba, né, se vendo contaminado por aquilo que ela não tem de tão positivo. Eu me lembro de um episódio que é, a meu ver, seminal na história do nosso tribunal, que foi quando da sua instalação a nomeação para cargos de confiança de parentes dos então juízes. Não estou falando isso para censurar quem quer que seja. Como eu ressalvei anteriormente, o juiz é um ser humano. E o espírito da época até o permitia. Via isso com naturalidade. Mas nós já tínhamos uma Constituição nova, a Constituição de 88, que estabelecia, dentre os princípios regentes da atuação da administração pública, a moralidade. Então, embora não houvesse propriamente uma norma legal vedando a nomeação de parentes, sobretudo para cargos de confiança, porque são cargos, né, de nomeação e exoneração livre, né, do administrador, embora não havendo essa regra, já havia a construção desses princípios, que não aceitavam, né, que não tinham como legítima a nomeação de parentes para cargos em órgãos nos quais, né, os nomeantes atuavam, né, ou seus outros parentes tinham também, né, detinham também posição relevante, como era o caso então. Bem, o que aconteceu? O Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública, a fim de que essas nomeações fossem anuladas, e inclusive pedindo a responsabilização dos magistrados de então. Mas, a denotar o alto espírito público desses magistrados, eles, se apercebendo do erro cometido, voltaram atrás.
as nomeações, independentemente de sentença, foram anuladas, foram afastadas, e nós então tivemos a nomeação de pessoas sem relação de parentesco, sem relação pessoal com os dirigentes da época. Eu disse que esse foi um episódio seminal, porque a partir daí, com esse aprendizado, nós tivemos sempre uma preocupação muito grande no nosso tribunal em observar a ética, a moralidade, a eficiência. Seja como servidor, seja como magistrado, eu sempre observei isso. Ali prevalece, graças a Deus, o mérito, o comprometimento, né? A qualificação daqueles que trabalham. De modo que esse episódio foi fundamental para que nós chegássemos à situação que nós hoje ostentamos. De certo modo, ele marcou um balizamento ético que desde então vem sendo seguido por todos os dirigentes, por todos os integrantes, por todos os exercentes, né, de cargos de confiança na instituição. Cito ainda um outro episódio que também foi marcante, mas, ao mesmo tempo, um aprendizado, que foi a anulação do primeiro concurso para provimento de cargos, em razão de fraude. Nesse caso, evidentemente que não havia qualquer influência ou intromissão de pessoas do tribunal, foram pessoas de fora que acabaram obtendo, junto à empresa que iria realizar o certame, né, acabaram obtendo cópias das provas antes que elas fossem realizadas. Então houve aí a constatação da fraude. Mas da mesma maneira que no primeiro episódio, e mostrando mais uma vez o elevado grau, né, de comprometimento ético e público dos dirigentes, o certame foi imediatamente anulado e outro foi designado com observância de todas as cautelas, e com isso, né, nós tivemos mais uma vez, evitamos mais uma vez, que o tribunal se visse contaminado, né, por comportamentos eticamente, né, juridicamente condenáveis. Isso tudo são cicatrizes que o nosso tribunal traz, mas são como as cicatrizes de um guerreiro, né, que por meio dessas cicatrizes mostra as batalhas enfrentadas, né, as batalhas ganhas, o seu aprendizado de vida e os fatores que levaram ao seu amadurecimento. Só houve, então, fortalecimento da instituição, justamente pelo alto comprometimento dos seus integrantes, né, com os princípios éticos, morais e legais. Pois bem, eu já mencionei as muitas alterações tecnológicas. Essas foram realmente de grande monta. Mas um outro aspecto muito importante foi, com a criação do tribunal, nós termos a Justiça do Trabalho. Em Goiás, a administração da Justiça do Trabalho para a sociedade goiana, ou seja, a inteligência em relação às coisas da Justiça do Trabalho, aos seus interesses, né, e a sua condução centralizadas em Goiânia. Então passamos de ser regidos por tribunais localizados em capitais diferentes e, portanto, sujeitos, né, às influências e aos interesses que aí estariam centralizados, para termos uma justiça do trabalho eminentemente goiana, voltada para o interesse dos goianos. Este foi um ponto de inflexão fundamental, porque a partir daí é que as coisas realmente tomaram um rumo diferente, né? E nós alcançamos esse nível de excelência que hoje nós podemos dizer que temos, né? E nos tornamos o tribunal que nos tornamos, que é já não mais apenas o processo virtual ou o processo eletrônico, mas a própria audiência virtual, ou seja, o próprio contato do cidadão, do advogado, do magistrado, do membro do Ministério Público, de todos os atores processuais, o seu contato em audiência, porque no processo do trabalho vige o princípio da oralidade. O momento fundamental do processo do trabalho é a audiência. É nela que se colhem as provas, é nela que se tomam as decisões relacionadas ao processo. Então ela é um momento crucial do processo do trabalho. E com esses avanços tecnológicos é possível então a realização da audiência virtualmente, o que trouxe, a meu ver,
uma grande facilitação de participação das partes. Eu digo isso com muita tranquilidade, com muita serenidade, porque era um crítico. Eu tinha muita resistência. Eu acreditava que haveria muitos obstáculos, que nós não conseguiríamos prestar jurisdição de maneira apropriada no meio virtual. E hoje, com toda a experiência vivida, sobretudo nesses 2 anos de pandemia, eu posso lhe afiançar que a qualidade da prestação jurisdicional não sofre nenhum prejuízo. Até mesmo o contrário. Eu percebo, por exemplo, que como as testemunhas são inquiridas muitas vezes no seu próprio local de trabalho, na sua residência, eu percebo que os seus depoimentos são mais espontâneos, são mais livres, portanto são menos suscetíveis a qualquer outra influência que não seja a sua memória. De modo que até por esse aspecto penso que a qualidade da prova pode-se até dizer que melhorou. De modo que todos esses avanços, todas essas mudanças, né, vieram mudar completamente, vieram transformar a face do nosso tribunal e da própria justiça. E realmente, olhando de lá para cá, não, eu jamais imaginei que hoje estaríamos vivendo isso tudo que estamos vivendo. E agradeço a Deus por poder fazer parte de toda essa história, de toda essa trajetória, né? De toda essa transformação, que acabou sendo também uma transformação minha, uma transformação pessoal riquíssima, riquíssima. E acho que igualmente para todos aqueles que dela participaram. Inclusive você, Arione, que também fez parte, né, dessa caminhada. Doutor Marcelo, dentre todas essas mudanças que o senhor mencionou, acredita-se também que a continuidade administrativa são fatores também determinantes para que o tribunal chegasse onde chegou hoje? Sem a menor sombra de dúvidas. Mas eu também faço alguns reparos, particularmente com relação à noção, ao conceito de eficiência. E faço com muita tranquilidade porque eu sempre fui um crítico das administrações, particularmente as que precederam a atual, o desembargador Daniel, que tem também uma visão, a meu ver, mais equilibrada em relação a isso, com a noção do que seja eficiência. E o meu principal ponto de discórdia diz respeito a uma excessiva preocupação com a celeridade, com a quantidade, com as estatísticas. Porque a atividade judicante, né, a prestação jurisdicional, é algo que se realiza, sobretudo a partir de raciocínios, de juízos qualitativos. O juiz é alguém que pondera, ele pondera entre os fatos e as normas. Ele busca, por meio dessa ponderação, realizar raciocínios qualitativos que irão definir, no âmbito da sua convicção, qual será a solução dada a determinada questão jurídica, a determinado conflito jurídico. De modo que o aspecto qualitativo é o mais importante, sem qualquer sombra de dúvida. Mas esse não é considerado, esse não é valorizado. Se formos observar a forma como é atualmente avaliada a atividade, particularmente dos magistrados, veremos que tudo se prende à quantidade, à estatística e particularmente à celeridade. Ora, prestação jurisdicional, é preciso que se diga, não é apenas a sentença, não é só a decisão judicial. Prestação jurisdicional é, sobretudo, a permissão a todos os atores processuais, particularmente aos advogados e as partes, de participarem, de influírem, de se fazerem presentes na construção dessa decisão. Então o processo começa com uma petição inicial, se desenvolve a partir de uma defesa, caminha para a produção das demais provas, além dos documentos que já tenham sido trazidos ao processo, e em tudo isso é importantíssima a participação das partes. A participação das partes qualifica a decisão. Por outro lado, a ponderação do juiz,
o espaço de ponderação, o tempo de ponderação de que ele precisa ter, com o qual ele precisa contar, para ir construindo na sua mente, no seu espírito, a melhor decisão para aquele caso concreto, são fundamentais. E essas coisas, infelizmente, não são valorizadas. Atualmente, não é dado a elas o valor que deveria ser no meu modo de pensar. De modo que eu faço uma crítica a essa preocupação excessiva com a quantidade, com os números, quando deveria também haver a preocupação com a qualidade, né? Nesses aspectos que eu muito brevemente aqui mencionei. Não significa que a quantidade, que as estatísticas e a celeridade não sejam importantes. Também são. O que nós precisamos é de uma posição de maior equilíbrio, né, entre esses diversos fatores. E me parece que é isso que encontramos na atual administração, porque tanto o desembargador Daniel quanto o corregedor Geraldo são pessoas que não têm essa obsessão quantitativista, né, numerológica, como eu costumo criticar, né? São magistrados bastante equilibrados, muito ponderados, né? Que na sua carreira demonstraram essa preocupação também com os aspectos qualitativos, inclusive no que concerne a conceder aos magistrados esse espaço de ponderação, né? De amadurecimento das decisões, imprescindível para que nós obtenhamos, então, né, uma composição razoável entre o tempo de duração do processo e a justiça e a qualidade, né, e a excelência das decisões. Doutor Marcelo, em 2014, o senhor atuou como coordenador pedagógico da Escola Judicial do nosso tribunal. Conte-nos sobre aquela experiência. Na sua opinião, qual é a importância da formação inicial e continuada para os magistrados e servidores? Sim, ocupei o cargo por um brevíssimo período, a convite do desembargador Platão e da desembargadora Kátia. E foi uma experiência realmente muito rica. Com relação às escolas em si, acho que é inequívoca a sua importância. Primeiro, porque nós sabemos que a formação profissional transmitida pelas faculdades deixa a desejar. E não é nenhuma crítica, não, apesar de o ensino no Brasil precisar realmente de melhorias, né? Tivemos há pouco a revelação da avaliação das várias faculdades de direito do país e o resultado foi lastimável. Grande parte delas não transmite, né, um conhecimento de qualidade, não forma adequadamente os acadêmicos, mas independentemente disso, a universidade, o mundo acadêmico é um mundo teórico. E a magistratura é um exercício de uma profissão no dia a dia, no cotidiano, e que lida com a realidade, né? Com a realidade prática, com a realidade social, com a realidade econômica. E por isso mesmo exige conhecimentos nessa área e em outras mais. Então o que é que as escolas fazem? Elas aprimoram o conhecimento teórico, que os magistrados já trazem, né, da sua formação acadêmica, e a ele acrescenta aspectos relacionados mais diretamente, mais especificamente, ao exercício da atividade jurisdicional. De modo que é um setor, né, da vida da magistratura atual que se mostra absolutamente imprescindível e tem exercido um papel muito relevante. Mas esse papel relevante também diz respeito à formação de uma mentalidade mais avançada no âmbito da magistratura, que inclusive pode se relacionar também a esses temas que nós tocamos anteriormente, a qualificação das decisões, ao aprimoramento do processo, ou seja, a visão do processo e da atividade judicante como algo mais amplo, né? Como algo que precisa ser visto na sua totalidade, e não apenas como uma atividade formal, não apenas como uma atividade do magistrado isoladamente, né? Tudo isso pode e tem sido trabalhado nos cursos de formação da nossa escola. E eu quero fazer uma menção especial ao atual coordenador, que é o juiz Rodrigo.
O juiz Rodrigo tem tido uma atuação realmente elogiável, digna dos maiores encômios. É um colega que eu admiro profundamente, que também já atuou como presidente da Mata, no movimento associativo. É um colega de um dinamismo impressionante. Eu quase lhe diria que é o colega que eu mais admiro entre todos nós. Eu acho que se eu não fosse Marcelo Pedro, eu gostaria de ser o Dr. Rodrigo Fonseca, por tantas qualidades que ele tem. Mas ele tem, então, honrado a magistratura a atuar na escola, e é muito importante que a escola esteja nas mãos, sendo conduzida e administrada por magistrados. Porque uma das coisas que eu aprendi nesse breve período, nessa breve experiência que eu tive que me afastar, porque eu fui convocado para o tribunal e não havia compatibilidade entre o exercício da magistratura em segundo grau e o exercício do papel, né, na escola. Eu percebi aí a necessidade de os magistrados tomarem a si a governança da escola. Porque se eles não o fizerem, outros o farão. E os resultados nem sempre serão aqueles que seria de se esperar quando nós temos em mente a formação dos magistrados, né? A visão dos magistrados e a formação dos magistrados segundo a ótica da judicatura, e não a mera ótica administrativa, e não uma ótica meramente utilitarista. Porque o juiz de primeiro grau é o juiz que está em contato com a realidade. E esse contato é mais intenso, é mais concreto no momento da colheita da prova. Por isso, a atividade judicante plena, no meu modo de ver, se realiza no primeiro grau. É no primeiro grau que o juiz abraça a realidade, assimila a realidade. E judicatura, atividade jurisdicional, se faz basicamente com base no conhecimento dos fatos e no conhecimento do direito. E quem colhe os fatos em primeira mão e quem tem o contato direto com os fatos é o juiz de primeiro grau. De modo que ele tem uma atividade mais abrangente, porque também envolve atos instrutórios, e ele tem a responsabilidade de construir, na verdade, a decisão. A decisão é construída por advogados, por partes e por juiz ao longo de todo o processo, mas sob a condução do juiz. De modo que é o juiz que vai montando, né, o quebra-cabeça do processo para que ao final se chegue ao resultado que é a decisão. Mas é ainda uma decisão de primeiro grau, portanto sujeita a recurso. E aí entra o papel do juiz de segundo grau, que já é um papel mais restrito, é um papel eminentemente decisório. Ele já não vai colher prova, ele vai analisar provas que já foram colhidas. Mas mais do que isso, ele não vai construir argumentos, ele vai analisar argumentos que já constam do processo e vai reanalisá-los e eventualmente refazê-los, né? Reapresentá-los sob uma nova feição. Sem qualquer demérito, eu acho que a atividade do juiz de segundo grau é mais como a construção, é o chamado engenheiro de obra feita, porque a obra já está pronta, ela já foi construída, ela já foi erigida. Ele irá analisá-la e refazê-la naquilo, né, que ele entender que pode ser aprimorado. Para isso ele já tem os raciocínios, a argumentação, os fundamentos lançados pelo juiz de primeiro grau, ele já tem os fundamentos lançados pelas partes e advogados no primeiro grau, e ele já tem a própria crítica à decisão que é feita no recurso. De modo que é uma atividade incomparavelmente mais fácil, no meu ponto de vista, embora não demande, não exige menos responsabilidade. Por isso é importante que os juízes de segundo grau tenham atuado também no primeiro grau, porque é a experiência do primeiro grau que lhes dará capacidade, qualificação, condições, né, maturidade para, analisando a decisão tomada em primeiro grau, dar-lhe um rumo melhor, se assim for possível. Mas é bom ressalvar, julgar em segundo grau não significa automaticamente julgar melhor. O segundo grau julga depois do primeiro, não julga melhor do que o primeiro grau. De modo que são papéis equivalentes, mas cada qual com as suas particularidades, como acabei de mencionar. Excelência,
como membro do Conselho do Sejusc, poderia relatar para nós como foi a experiência? Olha, você toca num aspecto que é, para mim, uma grande frustração como magistrado. Porque, embora tenha sido um apoiador do Sejusc, que é o Centro, né, de Conciliação, desde o primeiro momento, eu, inclusive, já fazia audiências de conciliação na Vara do Trabalho, na 15ª Vara do Trabalho, antes mesmo do surgimento do Sejusc, e continuei a fazer depois que o Sejusc foi criado e instalado, e só aderi ao Sejusc porque fui instado, né, repetidamente, né, intensamente, pelo desembargador Aldon, também um colega muito valioso, né, por quem tenho o maior respeito e grande afeto, mas o fato é que o Sejusc, a meu ver, durante ao menos um período, ele se desencaminhou. Se desencaminhou em razão justamente das críticas que eu acabei de fazer ao quantitativismo, à estatística, à obsessão com a celeridade. E apenas para resumir a minha experiência aí, para você ter uma ideia, houve períodos em que os juízes que supervisionavam o Sejusc, ou seja, que presidiam, que conduziam as audiências do Sejusc, realizavam simultaneamente 19 audiências, num total de cerca de 200 audiências em uma manhã, ou seja, em torno de 4 a 5 horas. É mais do que um processo a cada 2 minutos, uma audiência a cada 2 minutos. Mas isso se realizava não como agora. Com a epidemia, o Sejusc teve que se reinventar. E as audiências passaram a se realizar apenas a título de conciliação. Não se apresenta defesa, a ausência das partes não tem nenhuma relevância. Na época que eu me refiro, não. O juiz presidia as audiências. Defesa era apresentada. O processo era saneado. Decisões acerca de incompetência, acerca de nulidades, eram tomadas pelo juiz. E ele tinha que fazer isso a um ritmo de mais de um processo a cada 2 minutos. Então é uma situação completamente absurda, inaceitável, a que nós fomos forçados, a meu ver, por um descaminho da administração de então. Foi por esse motivo que eu acabei me candidatando a membro do Conselho do Sejusc. Eu tinha por meta reorganizar o centro, buscar combater essa situação que, a meu ver, era inaceitável. Mas, aqui é que está a minha grande decepção. Não encontrei respaldo nem nos colegas magistrados. A minha grande decepção é que a magistratura se omitiu. Se omitiu. Eu, inclusive, enviava ofícios, buscava argumentar e trazer para essa luta os outros colegas. Não tive repercussão nenhuma. E para piorar, a administração da época instrumentalizou o conselho, que deveria ser um conselho de magistrados, portanto, para imprimir ao Sejusc a visão da magistratura, ela foi instrumentalizada por colegas que tinham cargo na administração, que deviam fidelidade à administração, ao presidente da época, e que atuaram no conselho para cohonestar todas as medidas, toda a linha administrativa da presidência da época. Então isso foi para mim um motivo de profunda frustração, porque eu imaginei que os nossos colegas tinham uma mentalidade um pouco mais evoluída, me perdoe a ênfase, porque a qualidade dos nossos colegas, o seu preparo, né, a sua cultura, a meu ver, lhes permitiria ter uma visão diferente desta realidade que eu acabei de mencionar. Mas, embora num primeiro momento não tenha obtido êxito, com o passar do tempo, e sobretudo a partir da visita de um corregedor-geral da Justiça do Trabalho a Goiânia, essa situação começou a se modificar. Primeiro colocaram 2 juízes para atuar no Sejusc, era pouco, mas já era uma melhoria, porque de 19 audiências passamos a realizar simultaneamente apenas 8 ou 9, né? A quantidade de processos passou de 200 para em torno de 100, já houve uma melhoria. E
Num momento posterior, então, um número que me parece razoável, que é o de 3 juízes atuando, né, a cada sessão do Sejusc, que é a realidade que nós vivemos atualmente. E que acabou também sendo bastante, digamos assim, facilitada pelo fato de que, com a pandemia, as audiências no Sejusc são apenas para conciliação. Então mudou totalmente de figura, né? A atividade do magistrado se tornou muito mais fácil, muito mais tranquila. Ele apenas supervisiona audiências destinadas exclusivamente à conciliação, e isso então trouxe um quadro de maior tranquilidade, né? No formato atual, me parece que o Sejusc está indo bem, né? Esses descaminhos, esses desvios do passado foram corrigidos, e eu auguro um futuro muito positivo para o centro, porque por ali, para se ter uma ideia, ao menos em determinado período, eu não sei a situação atual, mas metade dos processos tinha início e chegava ao seu final. Há uma cultura da conciliação na sociedade goiana, na advocacia goiana. Há uma busca de solução para os conflitos por meio da negociação. Isso é um patrimônio dos goianos, né? Dos advogados goianos, da judicatura trabalhista goiana. Então isso facilita demais a nossa vida e a vida de todos, porque cada solução negociada é uma solução barata, que exige muito menos esforço, que produz muito menos dificuldades. E o melhor, as soluções obtidas por negociação, em 99% das vezes são cumpridas. As pessoas celebram acordo para cumpri-los, ao passo que as sentenças normalmente, ou em boa parte das vezes, exigem a execução. A execução é realmente o calcanhar de Aquiles da justiça do trabalho, porque muitas vezes a parte condenada não tem patrimônio. E aí isso exige, né, a realização de todo tipo de ato, de todo tipo de exercício de busca, né, de satisfação material do direito, que em muitas vezes acaba não sendo alcançada. Excelência, a partir de suas experiências como servidor, juiz substituto, juiz titular, que palavras o senhor deixaria para uma pessoa que pretende ingressar na carreira pública? Bem, a carreira pública, diferentemente, né, das profissões privadas, no setor privado, ou mesmo das atividades realizadas de maneira autônoma, ela envolve o interesse público. E por envolver o interesse público, ela tem uma dimensão ética muito pronunciada, porque ali não se busca satisfazer interesses pessoais. Rememorando o que a Constituição diz, né? São os princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, né? Da eficiência. Tudo isso voltado para quê? Para a consecução do bem público. No caso da magistratura em particular, é imprescindível que aquele que queira exercê-la esteja ciente disso. Esteja ciente de que na sua vida pessoal, na sua vida particular, vai enfrentar uma série de restrições. A atividade de um magistrado impõe muitas limitações à sua vida pessoal. E isso nem sempre é do agrado das pessoas, e isso nem sempre é do conhecimento delas. Com seu comportamento pessoal, manchar o cargo que ele ocupa, porque isso é cobrado pela sociedade. É aquele dito, né? A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que ser honesta e ela tem que parecer honesta. Mas o outro recado que eu daria a essa pessoa que quer exercer uma carreira típica de Estado ou a magistratura é o compromisso especialíssimo que ela tem que ter com a ética. E eu lhe digo isso porque nós que julgamos o interesse de terceiros, nós que com os nossos julgamentos afetamos a vida, o patrimônio, a liberdade, os destinos do nosso próximo, nós temos que exercer essa atividade como um verdadeiro sacerdócio. Um sacerdócio profano, mas um sacerdócio. E lhe digo isso porque, assim como o sacerdote é alguém que tem que ter acima de tudo em vista, né, os preceitos que ele prega, também assim o magistrado. O magistrado tem que tomar muito cuidado
não apenas no exercício da judicatura, mas também da sua vida profissional. Porque julgando os outros, ele se torna, sobretudo, um juiz dele mesmo. E todas aquelas vezes em que ele, por um modo ou outro, vier a faltar com a licitude, né? a violar os princípios que ele deve observar em todos os setores da sua vida, e isso ocorre inevitavelmente, porque todos nós somos falíveis. O juiz é um ser humano como outro qualquer, tem dor de dente, tem dor de barriga, tem problemas familiares, e isso haverá de acontecer, ele se cobrará duramente, arduamente. Então é necessário estar preparado para essas autocobranças também, não apenas as cobranças da sociedade, não apenas as cobranças, né, da administração do tribunal por meio da corregedoria, mas as cobranças, sobretudo, da sua própria consciência. É necessário ter esse compromisso com a própria consciência. Aquele que não o tiver, é melhor que procure uma outra esfera de atividade, porque não vai ser feliz na magistratura e não vai ser feliz no serviço público. Na sua opinião, quais são os desafios que o nosso tribunal ainda tem para cumprir? Quais os obstáculos que a nossa corte ainda tem pela frente? Bem, parece-me que boa parte deles eu mencionei quando levantei de maneira construtiva. Quero deixar muito claro que não estou aqui a fazer nenhuma censura a quem quer que seja. O nosso tribunal, por todos os seus integrantes de primeiro e segundo grau, é constituído por pessoas de reputação ilibada, e todos eles, mesmo aqueles que erraram, e eu fiz menção, de certo modo, com ênfase, né, com uma certa contundência, a erros que eu percebi que foram cometidos, todos eles foram cometidos no intuito de aprimorar a instituição. Todos os atos ali praticados, todas as administrações que por ali passaram, visaram o bem do tribunal, o bem da instituição, o bem dos seus integrantes e, sobretudo, a consecução do seu objetivo social. Então, me parece que, de certo modo, as críticas que eu há pouco lancei, particularmente em relação à necessidade da qualificação, né, da prestação jurisdicional, uma visão mais holística, mais integral, né, mais ampla do que seja a prestação jurisdicional, da necessidade de abrir espaços cada vez maiores para que a construção da decisão seja realizada com participação das partes, dos advogados, né, com provas idôneas, com amadurecimento apropriado, né, da convicção do magistrado, a preocupação também com certa limitação aos aspectos quantitativos, né, e estatísticos a despeito da importância que eles têm. Basicamente essas seriam as críticas que eu apresentei, que me parece que apontam para os desafios, né, da atualidade. Mas um desafio enorme é o melhor uso, o melhor aproveitamento das novas tecnologias. E em relação a isso, parece-me que nós somos vanguardas. Somos vanguarda no Brasil e acho que poderia afirmá-lo no mundo, porque não tenho notícia em nenhum lugar do mundo da utilização das novas tecnologias, em particular da informática e da telecomunicação, da internet, né, por um tribunal na extensão e com a eficiência, né, com o bom proveito que o nosso tem feito. Mas este é um caminho sem volta, mas um caminho também que abre um leque enorme de oportunidades. De modo que esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar. Mas acho que estamos muito bem providos, porque pelo que eu percebo, nós temos um pessoal, um grupo de servidores, um núcleo de servidores no setor de informática que é de elevadíssima qualidade. Aliás, fruto de um passado, eu faço menção aqui ao servidor Humberto, que hoje presta serviços lá em Brasília, se eu não estou enganado. Hoje ele está como diretor-geral do Piauí. Diretor-geral do Piauí, para se ver a qualificação, a capacidade profissional do querido Humberto, né, que nos afastou para outros voos
mas que deixou plantada a semente do que nós temos hoje. E isso realmente muito nos agrada, muito nos gratifica e nos deixa tranquilos quanto ao enfrentamento desses desafios que acabei de mencionar. Em poucas palavras, o que eu sugeriria é criatividade, trabalho e compromisso com a prestação judicional, com o serviço prestado à sociedade. Tudo isso o nosso tribunal tem. E é por isso que todas essas restrições, todas essas dificuldades não comprometeram a qualidade do nosso serviço. Pelo menos não até agora. Você colocou bem, há muitos servidores, inclusive magistrados, se aposentando, e isso pode representar um problema mais adiante. Pois bem, com relação a esse aspecto, penso que a atividade tem que ser política. Nós vamos ter que buscar o apoio dos parlamentares goianos, aliás, um apoio que nunca nos faltou, do governador Caiado, dos nossos deputados federais, que sempre foram extremamente receptivos, eu lhe digo isso desde a época em que atuei como presidente da Matra, como integrante de diretoria da Matra. E aí vem a importância, mais uma vez, do movimento associativo da magistratura. Porque esse movimento é aquele que tem mais liberdade, né, que tem mais autonomia para atuar politicamente. A solução aí vem na esfera política. É necessário que esse trabalho seja feito na esfera política. De modo que o último aconselhamento que eu daria em relação a essa matéria é que a administração se una às associações regionais, à Associação Nacional, à própria ANB, buscando soluções políticas, né, no Congresso Nacional, que é quem pode editar as leis que venham a modificar esse quadro atual, a fim de conseguirmos um retorno, né, à normalidade orçamentária. No particular, aliás, nós estamos muito bem servidos, porque o atual presidente do tribunal, o Dr. Daniel, também presidiu a Matra. E o Dr. Daniel, quero até fazer aqui um registro, é um magistrado de grandes qualidades, mas, sobretudo, um ser humano de uma integridade, de uma fidelidade a princípios que nem sempre nós encontramos. Muitas vezes vemos pessoas que, ao mudar de cargo, acabam alterando um pouco a sua visão das coisas e o seu modo de agir. Não é assim em relação ao desembargador Daniel. Muito pelo contrário. Um homem de uma integridade, de um compromisso inafastável com seus princípios. Eu posso dizê-lo porque fui colega dele como servidor, fui colega dele como magistrado de primeiro grau, atuei juntamente com ele no segundo grau como juiz convocado e atualmente temos ele na administração anterior como corregedor e na atual como presidente. E ele nunca se afastou 1 milímetro sequer dos seus princípios. E sendo não apenas um magistrado muito preparado, muito lúcido e muito capaz, mas também um homem com uma visão administrativa muito avançada, muito eficaz, ele é a pessoa apropriada para fazer essa ponte, né, entre a administração do tribunal e movimento associativo e a trabalhar junto do Congresso, com o Coleprecor, né, com o Colégio de Presidentes dos Tribunais da Justiça do Trabalho, a fim de obter, né, as mudanças necessárias para o fortalecimento da instituição. Excelência, em se tratando de teletrabalho, que hábitos ou atitudes podem colocar a produtividade em risco? Como não permitir que isso aconteça? Quando há família, filhos pequenos, empregados, enfim, uma casa movimentada. Pois é, quem diria que hoje nós estaríamos trabalhando à distância, né? E, de certo modo, com uma integração entre o lar, a residência, o ambiente familiar e o local de trabalho, né? Porque hoje nós trabalhamos em qualquer local em que estivermos. É o meu caso aqui, por exemplo, que trabalho a partir aqui dessa propriedade rural. Bem, o que é que acontecia antes? Onde é que estava a divisão anterior? Era espacial. Havia um lugar para trabalhar, e havia um lugar para residir, e havia um lugar, né, para morar, para viver, para conviver
com a família. E é isso que se viu, de certo modo, né, alterado com as novas tecnologias e com o processo eletrônico e, sobretudo, né, com as chamadas audiências virtuais. Pois bem, acho que há dois aspectos a ser analisados aí. Não apenas a produtividade que você menciona, que de fato, se o ambiente não for apropriado, né, não tiver um certo isolamento, uma certa configuração, pode ser prejudicada. Mas também, do outro lado, o ambiente familiar, a vida pessoal, a vida particular e até mesmo a sanidade mental. Então, parece-me que como a separação espacial foi superada, qual é a maneira de lidar com isso? É criando marcos espaciais no âmbito do lar, mas sobretudo temporais. É necessário que aquele que trabalha à distância, aquele que exerce atividade profissional por teletrabalho, ele saiba criar o momento do trabalho, o tempo do trabalho e o tempo do lazer, o tempo do convívio familiar, o tempo do descanso e etc. E isso exige muita disciplina. Exige muita disciplina. Eu até mencionava, né, que nós estamos aqui na sede da propriedade, mas quando eu instalei aqui a internet, a recepção da internet, a fim de trabalhar à distância, eu fiz numa casa separada, né, a algumas centenas de metros de distância, justamente para preservar essa divisão. É claro que aquele que está atuando na sua residência em Goiânia não pode fazer essa separação, até porque o sinal de internet em Goiânia está presente em todos os lugares. Mas essa é uma fórmula, a desconexão, estabelecer momentos de desconexão. Essa desconexão irá permitir à pessoa, né, ao magistrado, ao servidor, manter a sua sanidade física e mental, ter uma vida familiar tranquila, né, serena, e ao mesmo tempo, no momento em que se entrega efetivamente ao trabalho, e é por isso que tem que haver essa delimitação, essa disciplina, no momento em que se entrega ao trabalho, se entregar totalmente ao trabalho. É algo que tem que ser construído por cada um, né, dentro das suas circunstâncias. É um desafio para todos, tem sido também para mim, mas aos poucos nós vamos construindo, né, esse ambiente saudável, esse ambiente apropriado, que permite que sejamos eficazes no trabalho e ao mesmo tempo tenhamos uma vida pessoal, uma vida familiar tranquila. Doutor Marcelo, estamos saindo de uma pandemia causada pelo coronavírus que assolou o mundo inteiro. Muitas vidas se perderam e temos que hoje mudar totalmente os nossos hábitos para sempre. Qual a maior lição deixada pela pandemia? Realmente, quem imaginaria? Eu me lembro perfeitamente do início disso tudo. Inclusive porque eu vinha nos momentos marcantes, né? Como por exemplo da destruição do World Trade Center. Eu me lembro perfeitamente do local onde eu estava quando eu recebi a notícia. Porque são coisas que causam impacto, né? Eu me lembro, até hoje, eu tinha 4 anos na época, do local onde eu estava quando eu recebi a notícia da morte por assassinato do presidente Kennedy. Também outro evento marcante. E a provar que essa pandemia foi uma coisa marcante, eu me lembro perfeitamente. Em primeiro lugar, nós tínhamos uma notícia de que ela estava vindo, mas nada havia sido ainda providenciado no sentido de combatê-la. E no âmbito do tribunal, a mesma coisa. E eu vi aquilo com muita preocupação. E eu, inclusive, vinha trocando ideias, né? Trocando sugestões com a desembargadora Cátia, indagando como a administração não vai fazer nada, vejam o que está acontecendo. E eu me lembro perfeitamente dela também fazendo contato com o presidente da época, né? Cobrando a adoção de medidas. E eu estava vindo para Goiânia quando ela me ligou dizendo, olha, finalmente nós conseguimos. Naquela semana seguinte eu estaria no Sejusc. Vejam bem, Sejusc que recebia 400, 500 pessoas no mesmo ambiente. Ou seja, um lugar perfeito para a disseminação do vírus. E nada havia sido feito. Então eu vinha cobrando também, né, da administração. E ela então me telefonou. A administração da época havia tomado a decisão de suspender as atividades presenciais
o que, a meu ver, ainda que em cima da hora, foi realizado com muita felicidade, porque acho que se isso não tivesse sido implementado, as consequências teriam sido muito mais graves, né, do que todos os malefícios que com todas as cautelas, a pandemia acabou trazendo. Mas, veja bem, as lições foram várias, né? Foram várias. A principal delas é a reinvenção de todos nós, né? A reinvenção do trabalho, a reinvenção da sociedade, a reinvenção do próprio modo de vida, né? Que nós passamos a ter que adotar para nos precavermos, né? A valorização da ciência, o perigo das mentiras disseminadas, né? Da desinformação disseminada e dos fundamentalismos que questionam a ciência. A ciência, as vacinas foram fundamentais para que nós enfrentássemos. E ainda assim, vejam que coisa triste e que coisa lastimável, né? Parcela da sociedade, os fundamentalistas, lamentavelmente capitaneados, inclusive, pelo indivíduo que hoje ocupa a presidência da República, acabaram difundindo ideias, valores, posturas completamente contrárias à melhor ciência, né? Ao próprio bom senso. Então veja que tivemos que combater não apenas o vírus, tivemos que combater inclusive essas pessoas que acabam propagando a ignorância, né? Que acabam prestando um enorme desserviço, que acaba se transformando, por outro lado, em serviço, porque com a necessidade de combater esse tipo de visão de mundo, as pessoas acabam também, né, terminam por obter novas informações e por voltar ou incrementar a valorização da ciência e da verdade, da honestidade, o compromisso com os fatos. É isso que é importante, né? O compromisso com os fatos, porque apenas no caminho da verdade é que pode haver progresso genuíno, né? Que pode haver melhoria social, econômica, cultural e tudo o mais. Mas eu gostaria de acrescentar um aspecto que ao qual nem sempre tem sido dada relevância, que é a necessidade de o ser humano se reconstruir a si mesmo. O lema "fique em casa" tem mais de um sentido. E do ponto de vista espiritual, ele significa: homem, volta-te para ti mesmo. Onde é que tu estás? Quem tu és? Tu sabes quem tu és? Tu sabes por que estás aqui? Então são perguntas de cunho espiritual, mas das quais a humanidade tinha se afastado. A vida do homem tem sido, e os avanços tecnológicos têm contribuído para isso, cada vez mais externa, cada vez mais fora de si mesmo. O homem é o grande desconhecido. De modo que esta pandemia, a despeito dos sofrimentos, né, a despeito das desgraças, das tragédias que acabaram ocorrendo, e somos evidentemente que solidários, né, a todas as pessoas que sofreram. Acho que todos nós sofremos perdas, né, nessa ocasião. Ela vem também nos mostrar a infinita misericórdia de Deus para com a humanidade, porque nada acontece em a minha fé cristã, nada acontece sem a permissão divina. E penso que Deus quis dar um recado à humanidade, mostrar ao homem que é o momento de ele mudar, talvez muito do que ele até aqui tem feito, muito da maneira como ele até aqui tem agido, e se encaminhar para uma postura mais interiorizada, mais espiritualizada, porque é só por aí que ele vai se valorizar como ser vivo, né? É só aí que ele vai alcançar a verdadeira vida, vai encontrar o significado da sua vida e vai só aí, portanto, encontrar a sua bem-aventurança, a sua realização plena como criatura de Deus. Excelência, que mensagem o senhor gostaria de deixar registrada para aqueles que futuramente terão acesso aos seus depoimentos? Bem, a mensagem que eu deixaria guarda muita relação com o que eu acabei de falar. Nós devemos, no mundo, enfrentar todas as lutas que nos são apresentadas, porque elas se destinam ao nosso amadurecimento, ao nosso crescimento pessoal, né? Ao nosso aprimoramento.
se destina a nos transformar em pessoas melhores. De modo que as lutas profissionais, familiares, externas, são de grande relevância e devem, portanto, ser enfrentadas. Sempre, eu digo isso em relação à minha pessoa, porque eu jamais levanto da cama sem pedir a proteção divina. Então, sempre rogando a proteção, a condução, a luz, né, do nosso Criador, do nosso Pai. Mas é indispensável ao homem retomar o caminho do conhecimento próprio, do autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo. Sem conhecer a si mesmo, o homem jamais encontrará a finalidade da vida. E nós estamos aqui não apenas para crescermos exteriormente, né? Profissionalmente, pessoalmente, socialmente, economicamente. Isso tudo são apenas instrumentos de algo maior, que é o nosso renascimento espiritual. Nós viemos aqui, como cristão, essa é a minha convicção inabalável, nós viemos a essa terra para renascer espiritualmente, para que de criaturas de Deus nos tornemos filhos de Deus. Mas isso exige o renascimento, e o renascimento passa pelo autoconhecimento. De modo que este é o caminho que eu sugeriria que todo ser humano deve trilhar, para que ele encontre a plena realização da sua vida. Quem é Marcelo Pedra, na opinião de Marcelo Pedra? Eu não costumo fugir de assunto nenhum, de pergunta nenhuma, mas desta eu vou dizer que passarei. E passarei pelo seguinte: como magistrado, eu sei que ninguém é bom juiz em causa própria. Como disse anteriormente, aquele que vai julgar deve estar numa posição de imparcialidade. Da mesma maneira, me parece, mutatis mutandis, né, se dá com a autodefinição, a definição de nós mesmos. Acho que ninguém está qualificado para traduzir por si mesmo aquilo que é, ou seja, para se auto-identificar, né? Essa tarefa cabe ao próximo e cabe, sobretudo, ao Criador, porque Ele é o único que é capaz de ler os corações. Então, você me desculpe, mas essa pergunta eu vou passar. Doutor Marcelo, o que dá sentido à vida? Bem, a vida é o dom maior de Deus. É a dádiva maior do Criador. É o valor maior de todos, né? Porque é o que somos e somos nós mesmos, né? Cada qual a sua vida, como dádiva do nosso Pai. Mas essa dádiva envolve também uma conquista, porque o Criador, em sua infinita sabedoria, não nos deu uma vida gratuitamente. Ele nos deu uma vida com uma oportunidade valiosíssima, preciosíssima, mas também como um meio de conquistá-la, de construí-la, de elevá-la, né, de sublimá-la. Porque a vida não é dada pronta. O Criador nos tornou coautores dessa vida. E isso, ao contrário de diminuí-la, a valoriza ainda mais. Porque nós sabemos, né, como seres humanos, como é a natureza humana, que o homem não valoriza nada que ele tenha ganhado facilmente. Nós valorizamos aquilo que nos custou esforço, que nos custou empenho. Então o Criador, na sua infinita sabedoria, nos deu a maior de todas as dádivas, que é a vida. Mas para conquistá-la em plenitude, em abundância, é necessário que nós sigamos os caminhos que Ele nos prescreveu. E que caminhos são esses? São os caminhos dados por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Verbo feito carne, ou seja, a encarnação da própria divindade. E Ele disse de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a própria vida. Então é à medida em que nós aceitamos Jesus como Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador e seguimos os seus caminhos, é que nós atingiremos então, né, a finalidade maior da vida, o sentido da vida, que é a sua pergunta, que consiste justamente em nos transformarmos não mais em criaturas, mas em filhos de Deus, e vivendo em sintonia, em comunhão direta com o nosso Criador, que é Jesus Cristo, nós então atingiremos a máxima bem-aventurança e a nossa realização plena, né, como obra máxima
do nosso Criador. A meu ver, isso é a vida, a partir de todas as minhas experiências e de todos os ensinamentos que eu pude aurir pela graça do nosso Criador. Mas, evidentemente, que uma pergunta como essa só pode ser respondida por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Então, penso que essa resposta só será dada quando nós nos unirmos a Ele, né? Quando nós conseguirmos essa comunhão que eu mencionei anteriormente. Até aqui foi a resposta que eu obtive dele. Já estou muito feliz, muito agradecido a ele por ter me dado essa resposta. Eu deixei de fazer alguma pergunta ao senhor que o senhor gostaria de ter deixado registrado? Eu acredito que não, Ariane. No primeiro momento, quando você me mostrou o roteiro da entrevista, eu até pensei que pudesse abranger outras coisas. Mas eu vi que, na verdade, é fruto do seu trabalho ao longo deste projeto. E sintetiza com muita felicidade a nossa carreira, a nossa vida, né? Eu penso que você abordou todos os assuntos relevantes, de modo que não sinto necessidade de falar de mais nada, não. Quero apenas agradecer muito, viu, pela oportunidade que me foi dada. Quero uma vez mais me congratular com você, com o tribunal, por esse projeto, né? Deixar registrado em depoimento a experiência pessoal, a história de vida de cada um. Acho que isso muito enriquece, né, o nosso acervo histórico. Espero que esse projeto seja encampado e levado adiante, né, pelos que nos vão suceder. Em nome do TRT 18, em nome da administração, eu gostaria de te agradecer pelos seus ricos depoimentos. Muito obrigado, a gratidão é toda minha. Quero agradecer inclusive a equipe técnica, a todos os que possibilitaram, né, a realização da colheita desse depoimento e dizer que estou muito grato, viu, a todos vocês e ao Criador, sobretudo, né, por essa oportunidade. Muito obrigada, doutor.